A gente sabe que você é um baita pesquisador, mas qual que foi o seu primeiro contato com o assunto, você lembra? Olha, foi em 81, eu estava no litoral de São Paulo, na cidade do Guarujá. Eu não nasci em Guarujá, nasci em Santos, né? Mas a gente morava naquela época no bairro do Santo Antônio e a minha mãe estava ali assistindo televisão com a gente, preparando alguma coisa na cozinha e tal. Meu irmão também estava assistindo Silvio Santos. Era um domingo. E aí, de repente, minha mãe falou assim, ó, eu vou ali pegar algumas roupas, né? E já volto. E aí a gente continua assistindo, de repente a gente escuta um grito medonho, né? Da minha mãe lá fora. E ela simplesmente falou, olha, corre aqui, alguma coisa assim. E o grito mesmo apavorante já fez com que a gente saísse rapidamente lá para fora para ver o que estava atacando ela, né? Porque na minha cabeça era algum bicho, sei lá, viu alguma coisa ali no quintal. E aí, ao sair, olhar para cima, eu e meu irmão, a gente viu aquele objeto alaranjado imenso e soltando objetos menores por baixo. Eu cheguei a contar 16 objetos que saíram desse maior. Não tinha som, não tinha um formato assim definido, era um negócio meio comprido, assim, mas sem um formato definido. Agora, os menores que saíam por baixo dele eram esferas piscantes, elas pulsavam e na cor vermelha. Esse outro objeto grande era alaranjado. E ele foi indo. Quando chegou em Santos, já passou ali para os lados de Santos, a gente olhando aquilo, a gente atravessou o quintal todo, a gente morava numa edícula, já estava na porta de casa, e nisso vários vizinhos também apontando, olhando, e a gente preocupado com aquele negócio, olhando, né? Sem tirar o olho, só para sem entender, pestanejar. a distância que estava de você era Olha, helicóptero? como eu era pequeno, eu tinha uns 14 anos assim, eu não tenho muito noção Mas não estava tão alto. Não como um helicóptero ou como um avião? Menos. Tá. Menos que um avião. É só pra gente ter ideia de assim, maior. o quão perto estaria. E era grande o negócio, muito grande. E aí, o que aconteceu? Quando ele ficou sobre Santos, ele aumentou ainda ou a intensidade do brilho ou o tamanho. Só que eu acredito que é mais, assim, na minha lembrança, foi o brilho dele, que aumentou 3 vezes. Porque se fosse o tamanho dele, teria se aproximado, sei lá, e não foi essa a impressão que eu tive. Porque no momento imediato a esse aumento do brilho, ele diminuiu para o tamanho que estava, fez um movimento descendente e ascendente, como se fosse um anzol de pesca. Uhum. Ele desce e sobe na vertical numa velocidade estonteante e desaparece. E aí no dia seguinte o pessoal comentando, saiu no jornal, e eu fui trabalhar no Banco do Brasil, já era menor aprendiz. Você disse. No Jornal de Santos. E chegou a veicular nacionalmente? Foi... Eu não lembro. Eu sei que saiu nos jornais e aí as pessoas comentaram Todo ali, mundo né? ali Ali viu. os vizinhos, né? Da rua. Até levei minha esposa outro dia lá. Faz um tempinho já. Fui visitar minha mãe. Eu falei, vamos passar na rua ali. Vou te mostrar onde foi que a gente viu. E a casa praticamente ela tá do mesmo jeito, né? Mesmo jeitinho quando a gente morava lá e tal. As outras pessoas que viram, como que ficaram, assim? Depois disso voltaram a falar do assunto? Todo mundo ficou... Então, eu, depois de um tempo, porque eu não sabia o que era aquilo. Nunca tinha ouvido falar em OVNI, nessas coisas. E a partir daquele momento eu comecei a me interessar. Por quê? Quando eu cheguei no Banco do Brasil para trabalhar, eu era menor aprendiz, 14 anos de idade. Aí eu falei pro guarda, que era o Ledinildo Azevedo Leite de Mello, falei para ele assim, olha, ontem à noite eu vi uma parada aí, um negócio doido. E, assim, avião não era, balão não era, né? Aí, como é que foi? Eu contei, e aí ele falou, você viu um OVNI, um objeto voador não identificado. Vou te apresentar uns amigos meus, que é de um grupo lá de Sumaré, no interior de São Paulo, chamado CEPEX. E esses meus amigos são 2 irmãos gêmeos, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini. Aí você vai fazer o seguinte, vai escrever uma cartinha para eles,
contando o que você viu, eles vão te explicar, tem um boletim que eles mandam. E aí foi aí que eu comecei a entender que eu tinha visto era um OVNI. E aí que eu descobri? Que no Guarujá, aí passaram-se 4 anos. Aí no Guarujá eu descobri que era uma área de incidência ufológica grande. Muitas pessoas já tinham visto e tal. Aí eu fui juntando uma galera e resolvi em 85, né, isso foi em 81, em 1985, fundei o GUG, Grupo Ufológico do Guarujá, com o objetivo de pesquisar os casos da região e do litoral paulista com metodologia científica. E aí não parei mais, né? Só lá foram mais de 600 casos investigados, até onde eu contei, depois eu parei de contar. E depois a gente expandiu essa pesquisa para outras localidades, outros estados brasileiros, depois outros países, né? Hoje eu já visitei 20 países atrás desse fenômeno ufológico. E no Brasil faltam pouquíssimos estados que eu ainda não visitei. Quando você decide visitar o lugar, é porque alguém te mandou alguma coisa que aconteceu e você vai conversar com as pessoas, é isso? Nem sempre. Porque mesmo que eu vá num lugar que não tenha uma casuística ufológica, eu chegando lá, é bem provável que eu vou perguntar. Eu acabo perguntando, não tem jeito. Então você chega, que nem, por exemplo, vamos dar um exemplo prático disso. O ano passado, eu fui para uma cidade de Pernambuco chamada Ibirajuba. E nessa cidade, a gente foi por conta de uns parentes da minha enteada, né? Que o marido dela, a mãe dela, o pai e alguns parentes moram nessa cidade de Ibirajuba, pequenininha. E aí, nas conversas informais, eu perguntava, você já viu alguma coisa, né, de luz, bola de fogo? Você tá falando da tocha? Né? Eu falei, a tocha, como é que é essa tocha? E aí o pessoal começaram a contar lá em Ibirajuba, e eu vi, pelos depoimentos, que eu acabei pegando ali, sei lá, uns 12, 15 depoimentos, né? Porque todo mundo já tinha visto, ou visto criatura, ou visto objeto. E geralmente você tem uma nomenclatura para esse fenômeno nessas regiões mais afastadas do Brasil, que é típica do local. Então lá o pessoal chama, eu vi uma visagem, uma assombração, um mal-assombro, como eles falam, ou eu vi a tocha, né? Ou tinha uma menininha também, cabeluda, tal, que aparece lá, que é tipo uma caipora. Sim. Aí eles têm um nome também, comadre Florzinha. Mas, vendo as características, eu consegui associar ao fenômeno ufológico. Como não tem nenhum ufólogo nessa cidade pequenininha de Ibirajuba, então ali dificilmente foi publicado em jornal alguma coisa a respeito desse assunto. Eu, pelo menos, não achei. Então, eu fui o primeiro a desbravar. E o interessante é que para qualquer lugar que você vá do Brasil, ou fora em outro, você procura sobre esse fenômeno ou sobre as lendas, e você vai achar alguma lenda que está associada a esse fenômeno, mostrando que é um fenômeno bem antigo. Por exemplo, saindo, né, de Pernambuco, então, indo para Minas Gerais. Você pega aquele pessoal mais antigo, né? A senhorinha ali, velhinha e tal, nos sítios. Você pergunta, já viu alguma coisa assim? Ela fala, Mãe do Ouro, que é tipo uma bola de fogo que aparece na serra. E onde ela pousa tem a crendice de que teria ouro enterrado. Mas, na verdade, é uma sonda ufológica que fica serpenteando ali as serras, né? Em Minas Gerais. E o pessoal chama de Mãe do Ouro. Se a gente vai, por exemplo, para Piauí, por exemplo, Maranhão. Lá o pessoal chama de chupa, luz, vampira, ou então aparelho. É muito comum a gente ouvir. É a mesma aparição. É o mesmo objeto. É o mesmo objeto, é uma bola de fogo, às vezes é um disco, 2 discos sobrepostos que persegue as pessoas, né?